De volta com o Educador Entrevista, continuamos falando com os vereadores eleitos no último pleito. Converso agora com o Matheus Gabriel Teodoro de Souza. Matheus, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano Dami. A gratidão é toda minha de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Todo mundo conhece Matheus Gabriel Teodoro de Souza ou o Matheus do Chama Viva é mais comum aí para as pessoas? Hoje, diante do cenário, é Matheus do Chama Viva, que é o nome mais conhecido. Popularmente é Matheus do Chama Viva. Perfeito. Matheus, eu queria fazer, como eu fiz com a Marcela, uma retrospectiva, né? Como é que começou a ter o interesse pela política, né? E como é que foi iniciar aí na carreira política? Ô, Luciano, a minha entrada na política foi até de uma forma engraçada. Eu entrei na política a convite de um amigo. Agora eu me esqueci o nome dele agora. Mas ele foi no depósito, ele é cliente nosso aqui do depósito de gás Chama Viva, e ele chegou lá e fez o convite para o Moisés entrar na política. Ele falou: Moisés, eu vejo que você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, você conhece muita gente, está aí no mercado de trabalho, tem teu comércio aqui na cidade faz muitos anos, e o que você acha de estar entrando na política? E na época ele convidou ele para participar do Partido Novo, que era um partido recente aqui na cidade. Aí o Moisés falou: eu não gosto da política, não, assim, de me envolver muito com a política. Ele acompanhava a política e tudo, mas não para fazer parte dela. Aí eu cheguei lá no depósito, eu conversando, e falou: Matheus, como que ele chama? Agora eu não me recordo o nome dele. Fez um convite para mim estar entrando na política e tudo. O que você acha de você estar entrando? Aí eu falei: Moisés, eu vou lá conversar com ele. Eu fui lá na casa dele, tudo certinho. Aí ele falou: Matheus, tem que preencher uma ficha, tudo, para você estar participando, você fazer a sua filiação no partido, para você poder já disputar as eleições, que naquela ocasião já era o ano de 2019, entrando para 2020 para disputar as eleições já. Aí eu me interessei por aquele assunto, mas infelizmente não filiei no Partido Novo, mas aquela conversa, na ocasião, eu levei essa conversa para o meu pastor-presidente, pastor Narciso, e na ocasião ele queria levantar um candidato dentro da igreja. Ele já havia conversado com outros pastores que mostraram interesse, e eu era mais um ali naquela questão. E só que, assim, como eu disse, ele já tinha conversado com outros pastores, outro pastor que ia ser o candidato da igreja. E ele chegou em mim e falou: Matheus, ele usou esse termo, falou: você gosta do pastor Narciso? Eu falei: gosto. Ele falou: você não vai sair candidato dessa vez, você vai esperar uma outra oportunidade, eu já tenho o pastor que vai sair candidato, então você fica aí na obediência, que a tua hora vai chegar. Falou para mim desse jeito. E eu acatei aquelas palavras dele e nem filiei em partido, né? Fiquei quietinho na minha. Enfim, chegando quase próximo ao ano de 2020, esse pastor, ele tomou a decisão de não participar das eleições. E aí o pastor, novamente, numa outra conversa, veio falar comigo e falou: Matheus, você ainda tem interesse, você quer fazer parte da política, você quer ser candidato da igreja, né, enfrentar esse desafio? Aí eu falei: pastor, vamos lá. Né? Eu pus a minha cara de novo, falei: vamos para cima. E na época estava uma grande dificuldade, por conta que já era o ano da eleição, de fazer a filiação nos partidos. Então foi através disso que nós começamos a conversar mais com o prefeito Juninho Gaspar, que foi o Juninho, na ocasião, que fez a minha filiação no Partido Progressista. Na época, era o doutor Ricardinho, que era o presidente do PP. Então nós fomos numa conversa na casa do pastor, a gente foi lá, fez a nossa filiação, e foi através disso que eu comecei a ingressar na política e disputamos as eleições em 2020. Com um bom resultado, né? Na última também, né? Ficou exatamente. Na suplência. Fiquei na primeira suplência do partido, sendo o 5º vereador do partido mais votado. Perfeito. E aí chegou a assumir por algum período na Câmara, como é que foi essa primeira experiência? Assim, eu não assumi. Não sei se você se lembra, nós estávamos num período de pandemia, e quando, foi 4 vereadores eleitos, né? Foi se eu não me engano, o doutor Maurício, Marcos Santana, o doutor Rafael Prodóximo e o Eduardo Risse, isso. E aí eu não assumi. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, nem assim, tendo a oportunidade de participar. Né? Se eu não me engano, na época, o Risse até chegou a falar comigo que ia afastar 1 mês para mim poder assumir a Câmara. O Prodóximo também chegou a conversar comigo, mas foi só uma conversa mesmo que não chegou a acontecer. E passado 1 ano e 8 meses, o prefeito, ele me chamou, porque naquela ocasião não podia fazer contratação por causa do período da pandemia. Então, por isso que ele não me contratou, assim que ele realmente montou o time da administração, não me contratou naquela época por conta disso, por causa da pandemia. Então, passado o período da pandemia, aí ele me chamou numa conversa, o chefe de gabinete, Juninho Rio, me chamou numa conversa,
E porque no período da campanha, nós ajudamos muito na questão de conversar com as pessoas, né, até no nosso nicho evangélico, de conversar com os pastores, de fazer essa aliança de apoio. Então, por conta disso, ele me chamou para compor o time da administração. Então, eu não cheguei a assumir a Câmara Municipal, não. Perfeito. E aí acabou indo para o Obras? Fui para o Obras, fiquei no departamento de obras e aqui com o Bocardo, na época era o Zé Mário Cavalini, que era o diretor de obras, depois veio ser o Bocardo. Trabalhei com eles em um período de 2 anos. Perfeito. No setor de zeladoria. Uhum. E acabou se afastando em função do período eleitoral? Exatamente. A legislação pede, né, que nós sejamos afastados 3 meses antes das eleições. Perfeito. E nesse ano, né, com mais experiência, o que mudou no procedimento da campanha que o Gilberto pergunta aqui? O que mudou é o que você disse, é a questão da experiência. E o que você tem para mostrar para a população. Porque quando eu entrei na primeira vez, você é um rosto novo na política, as pessoas não te conhecem, não sabem de onde você veio. As pessoas me conheciam muito do Chama Viva, o Matheus do Chama Viva, realmente ele é um entregador, que estava na casa das pessoas, que conversava, que era atencioso, né, com as pessoas. Então, através da igreja também, né, que a igreja também ajudou muito nessa questão da nossa primeira campanha, da gente conseguir essa quantidade de votos. Então, foi onde nós conseguimos 402 votos. Então, foi um pouco mais difícil. Mas, dessa vez, como você mostra o serviço que você fez e você tem mais experiência para conversar com as pessoas, mostrar mais propostas, isso acabou ajudando muito a gente ter essa quantidade de votos. E Rogério, parabenizando o Matheus e perguntando, né, qual o teu foco na Câmara, né? Tem alguns projetos já que você pensa em executar? A Marcela falou muito dessa questão, né, do idoso e da criança, ou você tem uma perspectiva mais ampla? Como é que você está pensando aí na sua gestão? Sim, Rogério, primeiramente quero agradecer pelas palavras e dizer que o nosso foco na Câmara será da representatividade. Eu ouvi a Marcela até falando também que uma coisa importante, ela falou que ela vai voltar nos bairros para conversar com as pessoas, né, firmar esse compromisso com a população. E também nós queremos focar bastante na área da saúde, ajudar bastante na área da saúde, buscar emendas parlamentares para estar sendo investida na área da saúde. Também na questão do lazer, que Batatais já teve um avanço muito grande, mas pode melhorar muito mais ainda. Então, em questão de praças, que foi a área que eu atuei, quero também trabalhar muito nessa questão, melhorar mais ainda os espaços de lazer para a nossa população. Perfeito. Aproveitar que a questão do Miguel, né, que você trabalhou junto à zeladoria, né, de praças e dos espaços, ele perguntando justamente isso, né, como é que é dar manutenção e muitas vezes ter o problema da própria comunidade estragar o espaço, Matheus. Exatamente. Você vê que, infelizmente, o prefeito, o ano passado a prefeitura fez a compra de parquinhos para ser instalado nas praças. Foram 10 praças contempladas e pelo que eu fiquei sabendo, tem mais algumas que irão ser contempladas também. Mas você percebe que existe alguns parquinhos, algumas praças que já está todo danificado, infelizmente, porque a própria comunidade não ajuda na questão da zeladoria, da manutenção. E o que ele falou de interessante também é que tinha vários lugares que a gente limpava e principalmente canteiro. Aqui em Batatais tem um problema sério com canteiro. A prefeitura vai lá, faz a limpeza, passa uma semana, já está lá cheio de lixo novamente, o pessoal joga galos em cima do canteiro, a pessoa tira de dentro de casa, joga em cima do canteiro. Então, assim, realmente a população ela tem que se conscientizar mais em relação a isso, de ajudar também a prefeitura. Perfeito. Clarissa aqui perguntando, né, se você pretende, Matheus, de fato cumprir o mandato ou se pensa a voltar aí no setor anteriormente aí que foi colocado? Não, voltando ao que nós falamos, da oportunidade. O Juninho Gaspar me deu a oportunidade de participar da administração. Eu não fui eleito vereador, isso aí eu agradeço até estar tendo a oportunidade de esclarecer isso. Eu não fui eleito vereador. Matheus, na eleição de 2020, eu fiquei como 5º vereador mais votado do partido, não sendo eleito, fiquei primeiro suplente. Então, eu assumi um cargo na prefeitura a convite do prefeito. Se eu tivesse ganhado para vereador, eu teria assumido o cargo de vereador. Então, como eu não fui eleito vereador, eu ajudei e fiquei do lado da administração. Então, agora, como nós fomos eleitos vereador, nós vamos representar a população como vereador. Prefeito. Quando apareceu a possibilidade de assumir a vaga, você já estava no cargo? Eu já estava no cargo com o prefeito e permaneci junto com o prefeito, ajudando a administração e atendendo a população. Perfeito. Igor aqui também parabenizando pela eleição e questionando a respeito aí da rotina enquanto vereador, né, Matheus?
pretende aí atender a população no gabinete? Como é que você tem imaginado essa dinâmica? Com toda certeza, Igor. Quero dar uma boa tarde também, muito obrigado pela pergunta. E com certeza, termos as portas abertas da Câmara para atender a população. A população, uma coisa que eu sempre perguntei para as pessoas nas ruas, falei, você conhece a Câmara, você conhece o gabinete de um vereador, você já foi? E aí, assim, das pessoas que eu perguntei, 80% nunca nem pisaram na Câmara. Então, que a Câmara, através do meu mandato, eu tenho certeza também que dos outros vereadores, a Câmara é a casa do povo. A Câmara Municipal é a casa do povo, e nós estamos a serviço da população. Então, com toda certeza, nós vamos estar ali para atender as pessoas, não sei quantas vezes por semana, às vezes nós vamos estar na Câmara atendendo o gabinete, outras vezes vamos estar nas ruas atendendo a população, atendendo as demandas, ouvindo, porque tem situações que você precisa ir no local para ver qual que é a demanda daquela pessoa que está pedindo para você ir ali. Então, nós vamos trabalhar assim, com toda certeza, nesse aspecto. Perfeito. Rogério aqui também parabenizando e perguntando a respeito da rotina da campanha, né, Matheus? Como é que foi? E a respeito de apoiadores aí, né? Quem lhe ajudou aí a fazer a campanha? Rogério? Isso. Rogério, boa tarde também, muito obrigado pela pergunta. Nessa campanha ela foi um pouco diferente, porque nós tivemos um apoio muito grande da nossa igreja local e de outras igrejas aqui também na cidade, de outros pastores que abraçaram a nossa campanha e que nos ajudaram. Nós temos também muitos clientes ali no depósito de gás Chama Viva que também nos ajudaram. São pessoas que nós temos contato mensalmente, então essas pessoas também, por nos conhecer, nos ajudam mais. Dos amigos, eu recebi muita mensagem dos amigos através do WhatsApp, Facebook, Instagram, de pessoas vindo de longe, às vezes pessoas que eu nem conhecia, falando que estariam nos apoiando nessa campanha. Eu achei até assim, emocionante. Teve um amigo meu que ele mora na cidade de Ribeirão Preto, e ele me mandou mensagem 2 dias antes, falando, Matheus, eu não costumo ir para Batatais muito não, mas o meu título é daí, e eu vou sair daqui só para te ajudar. Então, isso daí foi uma força assim, muito grande que eu senti nessa campanha. E assim, a questão da rotina foi um trabalho incansável. A minha esposa está aqui, ela me ajudou durante todo esse período de campanha, nós saímos para as ruas, nós fomos ouvir a população. Eu estava conversando até com você aqui também, que às vezes de dia, como o sol estava muito quente, a gente preferia às vezes sair à noite, porque estava um clima mais agradável, e encontrava as pessoas ali nas praças, na garagem das suas casas. Então nossa campanha foi assim, muito firme nesse sentido. Perfeito. Também aqui, André, parabenizando aí pela eleição e pelo trabalho. Está questionando aqui a respeito do orçamento municipal, mas você ainda não participa da votação do orçamento desse ano. Não, né? desse ano ainda não. A partir do próximo mandato. Exatamente. Né? Mas pretende acompanhar aí as audiências? Como é que tem sido essa discussão aí, Matheus? Com toda certeza. Agora a Marcela falou que vai ser, eu estou até com a agenda aqui, desse orçamento que está acontecendo na Câmara Municipal, de estar participando já para ir conhecendo como que funciona, tudo... para já estar engajado ali, para atender a população e dar o nosso melhor. Perfeito. E é importante a gente destacar isso, né? Porque muitas vezes o vereador que foi eleito agora, o orçamento do primeiro ano, ele vai pegar o orçamento pronto que ele não interferiu. Ele não sabe o que está sendo tratado. Então, na verdade, é conhecer mais para cobrar aí que seja executado. Sim. Muito bom. Também aqui, Augusto, parabenizando aí pela eleição. E perguntando, né, você falou da igreja, mas não falou qual igreja? Eu sou o Augusto, boa tarde. Augusto, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que foi assim, as pessoas chaves para nos ajudar nessa campanha, mas também outras igrejas também nos ajudaram. Não foi só o nosso ministério em si. Várias igrejas de Batatais nos ajudaram na nossa campanha. Perfeito. E ele pergunta justamente disso, né, da participação cada vez mais das estruturas religiosas na eleição. Matheus, como é que você vê isso e até que ponto você acha que isso deve interferir? Isso aí foi uma questão já de longa data, que antigamente a igreja ela não se envolvia muito na questão política. Eles ficavam à parte da política. Então foi um trabalho que eu venho fazendo e outros candidatos também da igreja vêm fazendo sobre a importância da política também na igreja. Não dentro da igreja, mas na igreja. Porque enquanto nós estamos como pessoas sociedade, a igreja está inserida na sociedade. Então ela precisa da política. Eu falo para as pessoas, quando você precisa de um médico, você vai procurar o quê? Quando você precisa de uma educação melhor, você procura quem?
Então eu sempre falei com as pessoas nesse sentido, que as pessoas precisavam ser participativas, porque elas também estavam inseridas na sociedade e como cidadão nós precisamos da política também. Muito bom. A Ana Luísa aqui parabenizando pela eleição, pedindo uma atenção especial aí para o pessoal do Alvorada, em especial na ação das conclusões lá das obras no bairro. Muito obrigado, Ana Luísa, boa tarde. Eu não estou acompanhando agora como que está essa questão, ela deve estar falando daquela última rua ali que ainda falta ser concluída, mas eu acredito, eu passei lá semana passada, a prefeitura estava trabalhando ali, fazendo interligação da água com o garimpo e Alvorada, e eu tenho certeza que está prestes a ser finalizada essa obra também e fazendo aí o fechamento do bairro. Durante o período, né, que você trabalhou junto à zeladoria, é interessante também que é uma maneira de conhecer de uma maneira mais ampla a cidade, né, Matheus? Exatamente. Acho que muitas vezes até surpreende de estruturas que a gente nem faz ideia que existem. Que existe, exatamente. Eu conversei até com o Paulo aqui uma vez, falando para ele que eu não sabia o tamanho da cidade em questão de áreas verdes e de zeladoria que a prefeitura ela mantinha todos os meses. E isso aí me surpreendeu mesmo. E não é só a questão de praças, nós também cuidávamos dos bairros, das escolas, das UBSs. Às vezes a pessoa ela vai na UBS e a grama está cortadinha, está limpo, não tem sujeira, e a pessoa nem pensa que um funcionário público, ele passou ali, ele limpou, ele cuidou, e esse era o nosso trabalho. Então eu surpreendi muito com isso, e é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito árduo, e eu já quero até parabenizar também os funcionários da prefeitura que estão aí na rua diariamente, cuidando da nossa cidade. E que é um pessoal que a gente vê, né, com afinco, empenhado, mas a estrutura é muito maior do que eles dão conta, né? Muito maior. Tanto que a gente tem aí uma terceirização agora de parte desses serviços para poder... Para ajudar, para estar auxiliando, exatamente. O prefeito ele fez essa contratação no ano passado, que veio para somar com o time da prefeitura. Como eu já te disse, a prefeitura ela também executa, né, em paralelo aí com essa empresa terceirizada, o serviço aqui na nossa cidade, mas essa empresa veio somar muito, ajudando aí na limpeza da nossa cidade, Tá bom. de uma forma muito maior. E Zé Renato, parabenizando pela eleição e perguntando, né, esse teu tempo aí junto à zeladoria da cidade, o quanto vai te ajudar enquanto vereador? Vai me ajudar porque a gente já conhece como é o trabalho, como é feito o trabalho. Eu falo que o vereador ele tem que estar por dentro do que acontece, como é feito. Porque às vezes recebemos alguns pedidos que eram fora do comum. De às vezes alguns candidatos que não sabem, alguns vereadores que não sabiam como era feito, como era o processo, de questão de funcionário, essas coisas. Então, como você já sabe como funciona e você conhece a cidade, é muito mais fácil você estar atendendo a população, com certeza. Quando você conhece o território, é mais fácil. E até se de fato, como você coloca aí, né, se procede, né, se dá para fazer aquela ação. Exatamente, se dá para fazer. E na prefeitura, a gente chamava de novidade, né? Todo dia era uma novidade, porque um caminhão pode quebrar, às vezes pode ter a falta de um funcionário. Então, às vezes, estava tudo marcado para fazer um certo serviço para hoje. Aí aconteceu um fato e não foi fazer o serviço. E às vezes tem pessoas que não entendem essa questão. Nós tivemos até um problema de uma valeta aqui na cidade que foi feito para mim, esse pedido, um requerimento para mim, eu mandei para o departamento de asfalto e demorou para ser atendido o pedido, porque aconteceu diversos fatores, né? Mas aí eu expliquei para a pessoa como que acontecia nos bastidores e a pessoa entendeu e hoje o trabalho ele foi executado, essa travessão ele foi executado. Porque também é isso, né? Às vezes para você fazer uma lombofaixa ou uma valeta, parece um serviço muito pequeno, muito simples. Mas não é. Né? Mas se você faz ele isolado, ele fica muito mais caro do que quando você faz em conjunto com outros. Exatamente. Tem essa questão também. Eu vou dar exemplo aqui em questão de maquinário da prefeitura. A prefeitura está fazendo uma limpeza lá no bairro do Jardim dos Ipês. Aí tem outra limpeza para fazer lá no Antônio Romagnoli. Você não tem como tirar uma máquina que é pesada lá daquele bairro para fazer a limpeza no mesmo dia. Então, aproveita-se, né, o trajeto para ir fazendo a limpeza dentro daquele dia. Então, às vezes, aquela limpeza que é para fazer no outro bairro, ele vai marcar na agenda de outro dia para estar fazendo. Porque o processo, é essa questão que você falou, não é esse processo tão rápido quanto parece. Normalmente você faz um itinerário aí de manutenção. Exatamente, para você poder estar atendendo todo mundo. Perfeito. Justamente para isso, né? Aproveita melhor esse maquinário, aproveita melhor o tempo também, né, do funcionário. Se ele tem um serviço aqui no Antônio Ramoel, no CIMIEL, um a caminho do outro, ele já vai fazer os dois serviços para estar atendendo as pessoas daquele outro lado da cidade. Tá bom. Seu xará aqui, Matheus, também parabenizando pelo trabalho, né?
pedindo também uma atenção com relação à questão das obras no município, né? A gente vê muitas obras aí, e ele pergunta por que tem essa dificuldade de seguir um cronograma, né? Seguir um prazo. Mas que sentido ele fala das obras? Qual? Ele está colocando, acho que tipo, né? Às vezes a gente vê lá, né? A conclusão da obra na placa para tal mês, né? E atrasa um pouco. É exatamente o que eu falei para você, voltando a isso, porque algumas coisas podem acontecer no meio do caminho. Às vezes quebrou um maquinário, às vezes foi feita uma licitação, não chegou o material para atender, para finalizar aquela obra em determinado tempo. Então tem todos esses fatos que podem ocorrer e pode sim atrasar uma obra, pode atrasar um serviço na nossa cidade. Uhum. E justamente isso, né? Como você colocou, olha, uma licitação, ela tem todo um trâmite burocrático. Sim. Às vezes você tem problema interno da empresa. Aqui na prefeitura mesmo, quando a gente fazia a listagem de material que precisava comprar para o setor do Praça e Jardins. Então você já tinha que vir fazendo essa listagem um pouco antes, porque quando chega ali no período que o material teu acaba, o material que você pediu para comprar tem que já ter chegado para dar continuidade no serviço. E às vezes acontecia de uma empresa não entregar o material, então tudo isso pode acontecer no setor público. Perfeito. Quanto mais se prevê, você consegue, melhor é. Exatamente. Né? Mas nem tudo está na sua mão. Nem tudo está na nossa mão. Pode acontecer diversos fatores para ter essa questão de não finalizar uma obra, enfim, ou faltar alguma coisa no setor público. Jaqueline aqui também parabenizando pela reeleição, não é? Destacando aí, pedindo também uma atenção, a gente estava falando da questão das praças especificamente, não é? Mas também com relação à segurança nesse espaço. Ela viu o empenho da prefeitura em melhorar a iluminação, etc., mas que infelizmente muita praça escura ainda em função dos furtos. Sim, no período que eu estava cuidando do setor do Praça e Jardins, muita praça ela foi iluminada, foi feito o processo de licitação para a compra dos postes, colocar a iluminação. E agora, com essa empresa que está colocando luz de LED na cidade toda, vão ser colocados também nas praças. Então, como que ela chama o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, assim, a gente só pede um pouco de paciência, porque vai chegar na praça, vai chegar no bairro e toda a cidade ela vai ser atendida. E também essa atenção do próprio morador, né? Às Exatamente. vezes, se vê alguém mexendo lá, chamar a guarda, a polícia militar. Agora está sendo instalada várias câmeras na cidade agora, que isso vai ajudar, mas não vai inibir 100%. Lógico que a população ela também tem que estar aí auxiliando a prefeitura, até a guarda municipal também. Porque é o que a gente falava, né? Custa caro, dá trabalho a repor, dar manutenção nessas estruturas e, infelizmente, muitas vezes vem alguém lá e acaba estragando o trabalho que levou meses aí para ser feito. Você programando, aí a prefeitura vai lá, faz a instalação de fiação, iluminação e, infelizmente, numa coisa de horas ou de minutos, alguém vai lá, furta aquele equipamento e, infelizmente, deixa a praça na mesma situação que estava. Muito bom. Também aqui, Matheus, né, Fabiano, também parabenizando e perguntando se vocês já tiveram alguma conversa no partido aí de ter alguma rotatividade para os suplentes assumirem. Na eleição passada, nós fizemos um acordo dentro do partido que os vereadores eleitos eles iam dar a oportunidade para os suplentes assumir no período de um mês. Então, eu acredito que vai continuar isso. Então, os vereadores que ficaram suplentes vão ter a oportunidade de participar, sim. Nós vamos se afastar e esse vereador suplente vai assumir, sim, no período de um mês, na cadeira de todos os candidatos, de todos os vereadores eleitos. Dá a chance aí para o pessoal. Dá a chance para eles trabalharem também. Da suplência. Porque até, né, quando a gente pensa aí, né, é o partido que fez a maior bancada, fez a maior bancada, fez então 6 vereadores. Vai conseguir aí também fazer uma participação mais. 6 suplentes vai poder participar durante esse período de 4 anos. Perfeito. E Arthur aqui, né, também parabenizando pela reeleição, perguntando como é que está a sua expectativa aí para assumir e se nesse período aí, antes de assumir o cargo, se você volta aí para a manutenção, Matheus, ou não? Então, esse daí eu não conversei com o prefeito Juninho ainda, a gente está esperando ainda abaixar essa questão da campanha, que foi algo muito pesado nessa campanha, então agora nós estamos aí, agora as coisas estão voltando ao normal, estamos ainda fechando as contas eleitorais, mas possivelmente semana que vem, até outra, a gente vai voltar a conversar para ver como que vai ficar
toda essa questão. E a expectativa de assumir é grande e para a gente aí continuar trabalhando em prol da nossa população. E esse trabalho não parou não, porque o celular toda hora toca, um pede alguma coisa, outro pede para fazer, vem aqui no meu bairro, meu do bueiro. Hoje mesmo, um morador aqui da cidade de Batatais, aqui do bairro da Auxiliadora, ligou, falou: Matheus, aqui em casa está com um bueiro entupido, tem como você ver? Então, assim, o trabalho não para, né? Mas é a questão de assumir mesmo, que a expectativa é grande. Perfeito. Matheus, parabéns aí pela eleição, não é? Fica sempre à disposição esse espaço democrático de conversa com a nossa comunidade e a gente espera aí, né, que seja um mandato propositivo e que a gente tenha sempre boas notícias para trazer. Com toda certeza vai ser assim. Luciano, eu agradeço mais uma vez a TV Educadora por estar abrindo esse espaço para nos ouvir e reafirmo meu compromisso com a população e saiba também que nós estaremos sempre à disposição da população para trabalhar e mostrar o nosso serviço, não é somente durante 1 ano ou 2 anos, mas durante todos os 4 anos do nosso mandato nós estaremos aí atendendo a nossa população e dando o nosso de melhor, pode ter toda certeza disso.